Zélio Fernandino de Moraes. Ele nasceu em 1891, quer dizer, no final do século passado, lá em São Gonçalo, em Neves. E a mãe dele, do Zélio de Moraes, era a dona Leonor, era uma conhecida na região, e ela incorporava um preto velho chamado Tio Antônio, que era o pai do Zélio de Moraes, o Joaquim Fernandino Costa. Não frequentava nenhum centro espírita, nada. Mas era um adepto do espiritismo. Literatura espírita kardecista. Bom, depois de 55 anos de atividade, interessante porque o Zélio, ele desencarnou aos 84 anos, no dia 3 de outubro de 75. Aliás, a convocar todos aqui os dirigentes de federações, que essa data ela deveria ser uma marca também importante para a Umbanda. Dia 3 de outubro, que em 1975 o Zélio desencarnou. E nasceu no dia 10 de abril de 1891. Então o que acontecia? Nós estamos falando agora, vamos até 1908, quando o Zélio marcou a sua presença na criação da Umbanda. E aí a gente vai começando a entender como é que funcionou isso lá no início do século passado. Você tinha os caboclos e pretos velhos que não eram, digamos assim, não é que não eram aceitos, mas eles não eram reconhecidos pelos centros espíritas da época. Quando eu falo centro espírita, estou me referindo aos kardecistas, né? Preto velho, eles achavam que eram espíritos pouco esclarecidos, quase que inferiores, etc. Então, e achavam até que os espíritos, caboclos e pretos velhos, eram espíritos atrasados. Bom, aí em 15 de novembro de 1908, por isso que o Dia Nacional da Umbanda é comemorado a 15 de novembro de 1908, durante uma sessão da Federação Espírita, em Niterói, aí um menino de 17 anos chamado Zélio de Moraes participou de uma mesa no centro kardecista. Aí manifestaram-se os espíritos, que se diziam índios, escravos, etc. E um dos videntes pediu que a entidade se identificasse, já que lhe aparecia envolta numa aura de luz. Se querem o nome, olha o que o Zélio disse na época. Quer dizer, o Zélio, não era o Zélio, era ele incorporado. Se querem o nome, este é meu nome, Caboclo das 7 Encruzilhadas. Porque para mim não haverá caminhos fechados. E prosseguindo, ele disse o que ele trazia. Ele, Caboclo das 7 Encruzilhadas, viria estabelecer as bases de um culto no qual espíritos e escravos, espíritos de índios e escravos, viriam cumprir as determinações do astral. Isso em 15 de novembro de 1908. Aí no dia seguinte, no dia 16 de novembro, na presença de todos os dirigentes da Federação Espírita, que eu estou me referindo a kardecistas, ele fundou um templo. E nessa reunião, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, ele, naquela sessão, ele disse que às 8 da noite, a partir das 8 da noite, faria atendimento gratuito ao público, com passes e recuperação de pessoas que estivessem com obsessão. E uma coisa curiosa, ele disse que os cânticos não seriam acompanhados de atabaques e nem de palmas ritmadas. Porque nessa ocasião, o candomblé estava presente. Existia o culto afro puro. É interessante isso aí. Quer dizer, em 1908, nós tivemos não é um rompimento, mas nós tivemos o surgimento de uma nova religião no Brasil. Uma coisa curiosa. Onde foi reconhecida a importância do caboclo, a importância do preto velho, que era rejeitada por muitos. Hoje se sabe que atrás de cada caboclo, de cada preto velho, existe um médico, existe um professor, existe um espírito de alguém
que pode ter sido muito importante ou pouco importante, mas está ali simbolizado no Caboclo Preto Velho. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler toda a coleção dos livros de Allan Kardec. Eu já li todas. Li e reli. Vocês reparem que é muito difícil para uma pessoa de pouca instrução conseguir acompanhar aquela leitura, que é uma leitura um pouco carregada, né? Não é boa, ela é fácil de entender, mas ela é para uma pessoa mais intelectualizada. O que acontece? Quando você consegue falar com um caboclo e um preto velho, qualquer um consegue. Você consegue do rico ao pobre, né? Do professor a quase que ao analfabeto, você consegue se comunicar com o caboclo e o preto velho. Então foi esse. Eu acho que é aí, meu pai dizia sempre isso, e realmente é verdade. Eu acho que a Umbanda, ela preencheu esse pedaço assim, olha, o Brasil, e ainda mais em 1908, devia ter gente com muito pouca cultura, quer dizer, não é pouca cultura, mas devia ser um nível de analfabetismo muito grande, em 1908, né? Devia ser enorme, creio eu. Meu filho é quase que professor de história, ele deve responder até melhor do que eu, mas devia ser um nível de, né, cultural pequeno. E como é que você se comunicaria com esses espíritos da forma mais fácil? Caboclos e pretos velhos, que foram reconhecidos pelo Zélio de Moraes ao fundar a Umbanda. Bom, conclusão da história, o Zélio fundou 7 templos, que seriam o núcleo central da Umbanda. O Pedro Miranda sofreu uma cirurgia muito séria, e o Pedro Miranda testemunhou grande parte disso. Hoje nós falamos o dia inteiro ao telefone. E eles fundaram centros de Umbanda, porque não tinha centro de Umbanda, aqui na capital, na época que se fala é Niterói. Depois veio aqui para o Rio, na Distrito Federal, não é isso? Em São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, etc. Aí criaram a Federação Espírita de Umbanda do Brasil, que depois virou União Espiritista de Umbanda do Brasil. Aí veio o primeiro jornal, em 1947, e aí todos nós conhecemos. O Zélio de Moraes nos deixou aos 84 anos, no dia 3 de outubro de 1975. E a gente fala com o Zélio, sobre o Zélio de Moraes, eu acho que a gente tem que falar com essa tranquilidade, com essa alegria, porque como nós acreditamos na reencarnação, na existência do espírito após a morte material, então para nós, a gente sofre. Eu me recordo que em 1968, quando meu pai fez a passagem dele, eu senti muita falta o choque material, né? Quando você perde enfim, é o contato físico, né? Quem já perdeu pai, mãe, né? Filho, então eu fico imaginando que dor deve ser. Mas sabe o quanto isso, você sente aquele impacto nas primeiras semanas. Para quem acredita na reencarnação, na existência do espírito, é mais tranquilo você aceitar a passagem dessa vida para outra.